Olá, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo da Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3. Neste capítulo, ele vai agora trabalhar a questão da obediência às autoridades e a salvação pela graça leva às boas obras. Quando nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós, há uma mudança profunda na nossa vida. Porque o Espírito Santo ele trabalha dentro de nós para a mortificação do desejo do pecado. Então nós vamos agora entender que há uma mudança profunda no ser humano, há uma transformação de vida quando você recebe o Espírito de Deus dentro de você. O nosso corpo vai ser morada do Espírito Santo. E aquilo que o ser humano fazia que não agradava a Deus, ele não tem mais nenhum prazer nisso. Ao contrário, ele agora o prazer dele é nas obras do Senhor Jesus, em boas obras. Aquele que fazia coisas erradas, coisas profanas, não tem mais nenhum sentido na vida dele. Então ele começa esse capítulo dizendo: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. É interessante que toda autoridade constituída, ela foi constituída porque Deus permitiu. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nós temos que entender que nós não temos que ter essa preocupação que uns é de direita, outros é de esquerda, outros é de centro. Nós temos que entender que a autoridade é constituída por Deus. Em função de qualquer situação, sejamos obedientes aos que se governam, as autoridades. Evidentemente que, se alguma coisa está fora do contexto de Deus, nós temos que recuar. Mas se nada estiver fora do contexto do nosso Deus, nós temos que obedecer. Não difames a ninguém, nem sejam altercotadores, ou seja, tenham disputas, nas cordates, ou seja, sensato, prudente, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Aqueles que são verdadeiros convertidos, eles buscam a paz, o entendimento, uma vida em consonância com a palavra de Deus. Essa é a ideia. Pois nós também outrora éramos nécios, eram tolos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Isso aqui é um exemplo de uma pessoa não convertida, que a sua prática de vida, ela traduz isso aqui. Por mais que ela não perceba, ela vive isso aqui. Mas tudo isso aqui, inveja, malícia, ódio, prazer carnais, tudo isso desaparece do ser humano quando ele recebe o Espírito de Deus dentro dele. Quando o nosso espírito humano recebe o Espírito Santo, isso aqui desaparece da nossa vida. Há uma transformação, há uma mudança de vida, há uma mudança no nosso caráter, no nosso comportamento. Nós somos diferentes. É comum as pessoas dizerem: ele agora é um crente e agora quer ser melhor do que os outros. Não é isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas o fato é que na conversão isso ocorre com aquele que se converteu. Essa mudança, essa transformação de vida acontece. Essa é a evidência do convertido.
Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Deus é amor. Quando nós nos convertemos, nós temos 3 situações do amor na palavra de Deus. Jesus pede que nós devemos amar o próximo, mas amamos a nós mesmos. Jesus diz que nós devemos amar o próximo como ele nos amou. Como é que Jesus nos amou? De forma incondicional. Como é difícil, irmão. Agora ele lá bota um grau de elevação ainda. Que nós devemos amar o nosso próximo como o pai amou o seu filho. Então veja como não é fácil. Quando, porém, se manifestou a benignidade, a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos. Ele amou a todos nós quando nós éramos ainda pecadores. Nos amou primeiro. O amor de Deus é uma coisa extraordinária. Quando Paulo escreve lá para a Igreja de Coríntios, ele diz que agora permanece a fé, a esperança e o amor. O amor é maior que tudo. Por que o amor é maior do que a fé e a esperança? Porque nós sabemos que para ir para o céu precisa de fé. Fé em Jesus Cristo. E a esperança da segunda vinda de Jesus. Mas, quando você estiver lá no céu, na segunda vinda de Jesus, no corpo glorificado, no novo céu e nova terra, você precisa de fé? Não. Já consumou a sua glorificação. De esperança também não, porque Jesus já voltou, você já subiu com ele. Agora, o amor permanece, porque você vai continuar amando a Deus. Por isso que Deus diz que o amor nunca morre. Deus é amor, porque o amor nunca morre. Por quê? Porque nós vamos continuar lá na eternidade, amando os nossos irmãos, a família de Deus, e amando a Deus. Por isso que o amor nunca morre. Nunca morre. Quanto, porém, se manifestou a benignidade do nosso Salvador, o seu amor para com todos. Esse é o amor que nós entendemos, que nós falamos aqui agora. Não por obra de justiça praticado por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo que foi enviado por Jesus no dia de Pentecostes que produz em nós o novo nascimento. Quando Nicodemo visita Jesus, Jesus disse, importa nascer de novo. E ele disse que quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então, tudo começa com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. É o primeiro passo para a salvação. Depois vem a justificação, que é uma obra de Deus Pai, pela fé em Jesus. No tribunal de Deus, nós tornamos justos diante de Deus. Depois vem um processo chamado santificação. O Espírito Santo está nos moldando para que nós sejamos parecidos com Jesus. E passamos a ser família de Deus. Para um dia estarmos com Jesus por toda a eternidade. Que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quem fez isso com tudo isso foi quem? Jesus. Jesus não vem, não encarna, não tivesse morrido no nosso lugar. O que aconteceria com a humanidade? Todos teriam morte eterna. Todos teriam morte eterna. Jesus veio nos religar com Deus. Ele veio consumar um plano de salvação traçado lá antes da fundação do mundo. Porque ele sabia que o salário do pecado é a morte. E todos nós somos pecadores. Nós nascemos pecadores. Pecado herdado. Jesus veio fazer isso conosco. A fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo o tempo da esperança da vida eterna. Justificado por graça, nos tornemos herdeiros. Quando é que tornamos herdeiros? Quando nós somos justificados pela fé em Jesus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós fazemos parte da família de Deus, nós somos filhos de Deus por adoção. E todo filho tem uma herança. E qual é a nossa herança? Novo céu e nova terra.
Essa é a maior herança que nós vamos ter um dia. O céu é a nossa pátria. Fiel é esta palavra. E quero que no tocante a essas coisas faça afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus seja solícito na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para os homens. É isso que tem que ser pregado lá nessa ilha de Creta para essas pessoas, para que eles venham entender o caminho da salvação, para que eles venham entender a ordem de salvação, a ordem dos saludes, como é que isso se dá. Evite discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. Evite discussões insensatas, genealogias, aquela história todinha da descendência de judaica, isso não tem mais sentido. Eu para ser salvo preciso ser filho de Abraão pela genética. Não. Eu tenho que ser filho de Abraão e somos filho de Abraão, os que crerem que têm a fé de Abraão. A nossa descendência de Abraão é quando temos a fé de Abraão. Contendas e debates sobre lei é inútil. Debater sobre lei. A lei tem 613 mandamentos, não tem mais sentido. Ninguém cumpre a lei. Jesus cumpriu a lei em nosso favor na cruz. Então, essa discussão sobre a lei não tinha mais sentido. Esquece isso. Recomendações de Paulo aqui, esquece, não tem mais sentido. Ninguém é salvo pela lei. A lei serviu de tutor, de algo para nos levar a Cristo. Isso, dizer que somos pecadores. Mas a lei não salva. Porque ninguém consegue cumprir a lei. Se nós conseguíssemos cumprir a lei, era possível a salvação pela lei. Mas ninguém consegue. Porque há subjetividade na lei. E ninguém cumpre. Porque não tem utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Ou seja, você admoesta um homem primeira e segunda vez. Mas, se esse homem não quer aceitar o evangelho de Cristo, ignora, despreza. Perca seu tempo com pessoas que querem realmente aprender o caminho da salvação. Porque muitos não querem. E nós estamos perdendo tempo com esse. Vaso de ira para esse. E vaso de misericórdia para os que querem. Pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Olha só o que diz aqui. Você tenta uma vez, tenta a segunda. Você já percebeu que essa pessoa não quer nada com o evangelho de Cristo? Ele quer viver uma vida profana, uma vida de prazeres? Viva a sua vida, meu irmão. Essa pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Não é nós que vamos condenar, é a própria palavra de Deus que diz que ele está condenado. E a partir do versículo 12, ele vai fazer recomendações particulares e as saudações finais e a bênção. Ele sempre termina a aula. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apresenta-te a vir até Nicópolis, no meu encontro. Eu estou resolvido passar o inverno ali. Aqui ele está dizendo o quê? Que ele vai mandar esses dois irmãos, Ártemas e Tíquico, para ficar em Creta. E quando ele chegar em Creta, ele agora vai ter com Paulo, porque Paulo quer passar o inverno ali em Nicópolis, que era na região ali da Acaia. Era um pensamento de Paulo, né? Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo. Apolo era aquele que está em Atos dos Apóstolos, aquele homem muito culto, falava bem, a fim de que não lhe falte coisa alguma. Aqui não diz para onde é que eles vão, nem Zenas e nem Apolo. Mas o fato é que provavelmente eles estão numa viagem missionária para pregar a palavra de Deus em algum lugar. Aqui o texto não fala.
mas que ele providencie para que não falte coisa alguma para ele. Olha como Paulo tinha essa preocupação com os irmãos missionários que iam fazer a obra do Senhor. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. O verdadeiro convertido, o verdadeiro homem de Deus, ele tem a preocupação com aquele que está necessitado, que ele está precisando do alimento físico também, e o espiritual e o físico. Nós, se tivermos alguém necessitado, se nós temos condições de atender, vamos atender, meu irmão. Vamos atender, essa é a ideia. Todos que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. Ele conclui aqui com a bênção. A graça seja com todos vós. Que Deus nos abençoe sempre.